Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: Vivendo em meio a milagres. Você sabia que um dos objetivos do milagre é produzir fé? Por quê? Porque Deus sabe que depois de você testemunhar o seu primeiro milagre, será mais fácil para você crer na realização do segundo. E isso aponta para a segunda missão de um milagre: produzir fé. Eu já vivi vários milagres e creio que a cada dia vou viver mais e mais milagres. E uma vez que nós começamos a viver em meio a milagres, com certeza você não irá querer mais retroceder. E quando Deus passar a usá-lo para operar milagres, você desejará também compartilhar o amor e o poder dele com todos à sua volta. Você descobrirá que os milagres produzirão fé em sua vida e assim desejará divulgar o que Deus fez. Também o milagre, ele tem por propósito promover o plano de Deus. O Senhor, muitas vezes, realizará um milagre com o objetivo de divulgar, sabe o quê? O seu poder, o seu plano para a expansão do seu reino aqui na terra. Por exemplo, no Antigo Testamento, Deus não tinha a intenção de que a humanidade se extinguisse no dilúvio. Queria, porém, dar um novo começo ao homem, ao resgatar Noé e a sua família. Também não fazia parte do plano de Deus que Israel permanecesse cativo no Egito, e por essa razão, Deus o libertou de uma forma miraculosa, para que os israelitas usufruíssem uma herança de liberdade em Canaã. Não estava também nos planos de Deus permitir que a rainha Jezabel conduzisse Israel para a total escravidão da adoração a falsos deuses, como por exemplo Baal. E por isso, Deus capacitou Elias de uma forma miraculosa para que este invocasse fogo do céu, que consumisse o holocausto. Também nós vemos no Novo Testamento, de uma maneira clara, que todo milagre que Deus opera para fomentar os seus planos envolve também o futuro das almas na eternidade. Por exemplo, quando Pedro foi liberto da prisão, é óbvio que fazia parte do plano de Deus protegê-lo. No entanto, Deus também estava assegurando o trabalho no campo missionário de um dos mais eficientes evangelistas, alguém que ganharia milhares de pessoas para Cristo e cujos escritos continuariam encorajando cristãos até os nossos dias. Veja também a história de Saulo na estrada para Damasco. Foi preciso um milagre para fazê-lo mudar de atitude. Em Atos 9, lemos acerca de Saulo, que durante a sua jornada levava documentos oficiais que o autorizavam a perseguir e prender os cristãos. Mas sabe o que aconteceu? De repente caiu e ficou sem enxergar. Mas Deus preparou um discípulo para procurar por Saulo e orar por ele. A partir da intervenção miraculosa de Deus na vida de Saulo, surgiu um poderoso evangelista, o apóstolo Paulo. O milagre teve o objetivo de salvar a alma de Saulo e outras incontáveis almas que foram alcançadas nas viagens missionárias dele. Em Atos 28, Paulo também experimentou outro milagre. Como nós sabemos, depois de naufragar na ilha de Malta, enquanto ajudava a acender uma fogueira, uma cobra venenosa o picou. Ele deveria ter morrido logo, mas em vez disso, sacudiu a serpente no fogo e continuou cuidando das suas atividades. Devido a este milagre, Paulo foi tido com tal consideração que pôde se movimentar livremente pela ilha, divulgando o evangelho. Apesar de que naquele momento ele era um prisioneiro do Império Romano. Mas Deus usou aquele milagre a fim de abrir uma nova porta para que a sua mensagem alcançasse a população da ilha de Malta.
Irmãos e irmãs, Deus está interessado em operar milagres de cura, de libertação espiritual e também de prosperidade financeira. No entanto, está empenhado, acima de tudo, em levar os seus filhos e as suas filhas a desenvolverem um relacionamento adequado com Ele. Além de tudo isso, nós sabemos que Deus tem um outro objetivo: pedir a mão da sua amada noiva. A Bíblia chama a igreja da noiva de Cristo. Sendo assim, Jesus precisa pedir a mão da sua noiva. Há mais de 2000 anos, Jesus fez o seu pedido na mais dramática demonstração de amor que o mundo já viu. Ele suportou terrível tortura, morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos, tudo em favor daqueles a quem ama. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz garantiu o perdão dos nossos pecados, para que fôssemos salvos da destruição e tivéssemos vida eterna junto a Ele, algo que ninguém mais seria capaz de realizar. E somente alguém que nos tivesse um amor tremendo poderia cogitar em fazer. A morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus foram os maiores de todos os milagres, o mais espetacular pedido de casamento e a suprema demonstração do verdadeiro amor. Isto é o supremo milagre que Cristo realizou, a fim de nos propor o seu amor. Ainda hoje, Ele continua a usar milagres como uma forma de pedir a mão da sua amada noiva. Aconteceu o mesmo quando Jesus andou na terra. Ele sabia que as pessoas seriam obstinadas quando se tratasse de receber o seu amor. As suas palavras caíram no solo tantas vezes sem produzir frutos devido à incredulidade. Mas então vieram os milagres, e esses fizeram com que até os corações mais endurecidos se derretessem e se voltassem para Jesus. Está escrito: mas se as faço e não credes em mim, credes na obra, para que conheceis e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? A palavra que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. E nós vemos em Atos 16 que, por exemplo, Paulo e Silas foram lançados na prisão em Filipos. Sabe por quê? Porque expulsaram um demônio de uma mulher. À meia-noite, eles se encontravam em uma cela cantando louvores a Deus. Os demais prisioneiros os ouviam, sendo muito provável que o carcereiro também. No entanto, este permaneceu imóvel, pois não podia mostrar-se interessado. Mas Jesus o amava e queria pedi-lo em casamento. Enquanto Paulo e Silas ainda estavam louvando ao Senhor, Deus enviou um violento terremoto que abalou a estrutura da prisão. Todas as portas das celas se abriram e todas as correntes se soltaram. E o carcereiro, convencido de que todos os prisioneiros tinham escapado e que seria o responsável pela fuga, desembainhou a sua espada com a intenção de se matar. A seu ver, um suicídio seria melhor do que enfrentar o tribunal, que certamente o puniria por deixar os prisioneiros fugirem. Porém, Paulo gritou: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. O carcereiro correu para a cela e caiu tremendo aos pés de Paulo, exclamando: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? O tempo inteiro, Jesus estava de joelhos, fazendo o seu pedido de casamento ao carcereiro, dizendo: Eu amo você. Eu abalei o mundo inteiro a fim de chamar a sua atenção e pedir que confie a sua vida a mim. Deus pede a mão da sua noiva todos os dias em casamento. E o motivo é este: Ele nos ama e deseja que passemos a eternidade ao seu lado. Temos também a história de Jonas, que é um registro
do desejo de Deus de avisar os perdidos, a fim de que retornem dos seus caminhos perversos e assim evitem o juízo. Deus não estava brincando sobre o fato de Nínive ser uma cidade perversa. E Jonas sabia disso. O povo que lá habitava não era judeu, e havia uma boa possibilidade dos judeus estarem sendo perseguidos. Logo, Jonas não estava com medo de que ninguém desse atenção à sua mensagem de arrependimento, mas sim que os ninivitas o matassem por pregá-la. No entanto, Deus amava o povo de Nínive e queria muito salvá-lo da sua perversidade. E por isso, enviou uma tempestade para transformar o navio em que Jonas se encontrava. Os marinheiros, suspeitando que ele era a causa dos seus problemas, atiraram-no no mar. Então, o Senhor enviou um imenso peixe para engolir Jonas. Mas depois de 3 dias no ventre daquele peixe, o profeta foi cuspido em terra seca, apenas para recomeçar a sua viagem até Nínive mais uma vez. E foi por intermédio do profeta Jonas que o Senhor concedeu a Nínive 40 dias para se voltar para ele, ou então seria destruída. Mas graças a Deus, o povo escolheu se arrepender e retornar para o Criador, a fim de receber o perdão. A história de Jonas é de um milagre com uma missão: salvar o povo de Nínive ao juízo. Também temos que nos lembrar que Deus usa o milagre para provar que Ele está no controle de todas as coisas. Deus é aquele que sabe de tudo, que conhece o passado, o presente e o futuro. O Criador conhece os nossos pensamentos e as nossas intenções, além de conhecer a palavra em nossa boca, antes mesmo de a pronunciarmos. Deus tem a resposta para cada pergunta e a chave de todos os mistérios. Deus é também o doador de tudo, o que é bom e de todo dom perfeito. Aquele que ama abençoar os seus filhos. Tudo o que possuímos e tudo o que realizamos se deve a Deus. Até mesmo o milagre da sua bênção sobre a nossa vida tem uma missão e um propósito. É tudo para a sua glória e expansão do seu reino. E a sua presença contínua é a nossa garantia de que Ele é quem está no controle. E compreender que Deus está no controle da nossa vida, sabe o que acontece? Traz uma sensação de paz e segurança ao nosso coração e à nossa mente, em especial quando nos encontramos em meio a situações que não conseguimos entender. Então, eu digo para você, olhe para o Altíssimo, pois agora Ele está realizando um milagre em sua vida, com o objetivo de provar a você, mais uma vez, que Ele é o Senhor de tudo e tem total controle sobre todas as coisas. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas vezes não sabemos por que estamos passando por essa ou aquela situação difícil, ou essa ou aquela adversidade, e muitas vezes precisamos também de um milagre, seja em que área for da nossa vida. Mas hoje nós compreendemos mais uma vez, Pai, que o Senhor está no controle de todas as situações. E nós estamos aqui olhando para Ti, olhando para o alto, aguardando que irá se materializar na nossa vida o nosso milagre. E por isso nós sentimos paz, alegria no nosso coração, porque o Senhor está cuidando de nós, de cada um. E nós temos a certeza e a convicção de que poderemos testemunhar em breve aquilo que o Senhor já está operando na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Aleluia. Glória a Deus.